Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente vai dar sequência aqui à compreensão sobre a sociedade medieval, sobre o período da Idade Média. Na última aula a gente parou quando falávamos daqui das distinções internas existentes dentro dessa sociedade e hoje a gente vai caminhar para entender um pouquinho mais a respeito dos impostos que eram pagos, o funcionamento dessa sociedade e também talvez chegar à questão das cerimônias, que são um ponto importante aqui da nossa aula. Falei para vocês a diferença entre servo e vilão e estávamos falando então sobre os camponeses. Os camponeses eram vistos dentro daquela lógica de divisão, de ordem social, eles eram vistos como uma classe destinada ao trabalho e eram compreendidos como a única classe que podia pagar impostos. E isso, mais uma vez, legitimado religiosamente pelo discurso religioso. Ser nobre e ser membro do clero te dava uma série de privilégios dentro desse mundo, entre os quais um dos privilégios era o privilégio de não trabalhar, de não ter esse trabalho manual, porque era algo destinado aos camponeses, e o outro privilégio era o privilégio de não precisar pagar impostos e de viver às custas dos impostos que eram pagos pelos camponeses. Então, a função do campesinato era o pagamento de imposto, era o trabalho, e com o trabalho e pagamento de imposto, a manutenção dessa estrutura da nobreza e do clero. Ah, professor, mas isso é ilógico. Por que esses camponeses não se revoltavam? Meus queridos, vamos pensar aqui. Você está imerso em uma sociedade em que a lógica religiosa é a lógica que se faz presente dentro dessa sociedade, é que ordena essa sociedade. Então, por mais que isso pudesse gerar uma revolta, essa compreensão de que eles trabalham, pagam imposto, e além de trabalhar e pagar imposto, eram constantemente humilhados em praça pública, presos, sofriam com humilhações em praça, muitos poderiam ser açoitados. Então, por mais que isso nos pareça ilógico, a não reação, eles estavam dentro de um redoma, de uma cultura que constantemente dizia que para eles isso não era uma imposição dessa sociedade, mas sim uma imposição divina. Então eles acabavam por acreditar nisso, aquilo que eu sempre falei, a ideia de que se eu estou assim é porque Deus quis. Então esse Deus ele não era visto como um Deus bom, aquele Deus que quer o meu bem, mas aquele Deus que impõe essa condição a mim, que eu preciso então aceitar essa condição e não me revoltar contra ela. Porque se eu me revolto contra essa condição, eu estou me revoltando com vontade divina, contra uma imposição divina, e meu futuro então seria um inferno, não um céu. Então há uma lógica, um aprisionamento desse indivíduo nessa lógica religiosa. Quando que isso muda? Só com o avançar da Idade Moderna, só ao longo do século XVI, XVII, XVIII, onde há possibilidades de pensamento distintas, onde começa-se a se questionar essas ideias religiosas que passam a ser tomadas como superstição, como uma crença infundada. Então, e começam a surgir outras teorias relacionadas a pensar essa sociedade de maneira racional, uma racionalização dessa sociedade. E é aí que se permite a esse camponês uma reflexão um pouco distinta e revoltas contra a sua situação, contra a situação vivenciada por ele. Não que revoltas camponesas não tenham emergido dentro da Europa antes do século XV. Existiram várias revoltas, algumas pequenas, algumas maiores, mas essas revoltas sempre eram condenadas pela igreja e eram combatidas com veemência, com truculência e violência por parte da nobreza. Então a função do campesinato era a manutenção da nobreza, a manutenção dos privilégios, dos luxos, das festas, da própria alimentação, com o pagamento desses impostos. A carga de imposto pesava sobre o camponês era uma carga muito alta. E a princípio era uma carga de imposto paga com viveres, ou seja, com aquilo que era produzido nesse campo por esses camponeses, ou paga com trabalho.
Então, a princípio, a gente não tem uma cobrança de impostos que ela é paga em moeda. Isso só começa a se efetivar a partir do século XII, quando eu tenho um renascimento comercial, o reflorescimento de um comércio, uma maior circulação de dinheiro. Até o século XII, esses impostos eles eram pagos basicamente com viveres, com aquilo que era produzido, com abóbora, a trigo, alimentos que eram produzidos, animais, porcos, galinhas, vacas, leite, queijo. Então era com isso que eles pagavam esses impostos. Então, se a gente pega tudo que era produzido dentro de um lote de um camponês e coloca no monte, a gente poderia dizer que ele tira ali de cerca de 10 a 15% para ele e entrega cerca de 85 a 90% daquilo que é produzido para esses senhores. Então, o que a gente vai ter aqui de impostos? E isso aqui vocês vão precisar saber de alguns desses impostos, aqueles que queiram fazer prova lá fora, porque geralmente isso é cobrado. Os camponeses pagavam, basicamente, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8 impostos que eram os mais comuns de existir dentro do mundo medieval. Entre esses, eu chamo a atenção para vocês desse daqui, ó, o dízimo. 10% de tudo que era colhido era entregue para a igreja, para a manutenção da igreja, para que esses padres, esses bispos, esses religiosos pudessem se alimentar, pudessem ter esse acesso, mas se compreendia isso não como manutenção da igreja, mas como destinar parte daquilo que você produz para Deus. Então, entregar isso para Deus, e quanto mais você entregasse, mais você teria. Então, a ideia do dízimo, ela começa a se fazer presente aqui, entregando 10% de tudo que se produz à igreja. Outro imposto que vocês também não podem perder de vista, que também é muito importante, é a corvéia. A corvéia é o único desses impostos que não era pago com viveres. A corvéia era um imposto pago com trabalho. Do parte da semana, 2 ou 3 vezes por semana, o camponês tinha que deixar as suas terras, deixar as terras em que ele estava trabalhando e ir trabalhar lá na reserva senhorial, nas terras do senhor, ou na lavoura do senhor, de graça para esse senhor. Então a corvéia ela é um imposto pago com trabalho, é o trabalho que o servo desempenha para poder, na reserva senhorial, como forma de restituição por estar habitando, trabalhando e cultivando a terra desse senhor. E além da corvéia e do dízimo, o outro imposto muito importante e que é muito cobrado também é a talha. A talha era geralmente 50%, metade, ou entre 40% e 50% daquilo que era produzido dentro do lote daquele camponês que deveria ser entregue ao senhor. E essa talha é como se fosse o aluguel que ele pagava por estar produzindo dentro daquela terra. É um aluguel pago para poder uma parte da produção que é entregue como forma de restituição por você estar usufruindo daquela terra que é uma terra do Senhor. E geralmente é entre 40% e 50%. Além disso, existiam ainda o censo. O censo ele era anual, que era um imposto pago sobre a terra que você ocupava, sobre o lote de terra que você ocupava. Então, quanto maior fosse o lote de terra, maior seria o censo, maior seria o imposto que você pagaria sobre essa terra. Existia também a champarte, que era uma parte da produção e da criação que era entregues ao Senhor, justamente porque você estava produzindo. Então, se você produz isso, você tem que entregar parte disso. Se você produz aquilo, você tem que entregar parte daquilo. Então, a champarte, na verdade, é um imposto cobrado sobre a quantidade daquilo que é produzido. Não é um imposto sobre a terra ou um imposto sobre a posse da terra, mas é um imposto sobre a produção. Além disso, existiam outros 3 impostos, que eram impostos que eram sazonais. Eles poderiam ser cobrados ou não de acordo com o seu comportamento. A banalidade, a mão morta e a formigueire. A banalidade era como se você alugasse as ferramentas do Senhor. Porque geralmente esse camponês ele não tem enxada, ele não tem pá, ele não tem moinho, ele não tem forno. Então ele precisa usar de ferramentas que esse senhor possui. Mas o senhor não empresta, ele aluga essas ferramentas.
Então, para que o camponês pudesse usar o moinho, pudesse usar o forno, pudesse usar a enxada, pudesse usar a foice, pudesse usar a pá do senhor, ele tinha que pagar, ele tinha que entregar parte da produção a esse senhor para poder utilizar aquelas ferramentas. E, além disso, existia a mão morta e a formieja. A formieja era paga somente se algum membro da família do camponês fosse casar. Se algum desses membros fosse casar, ele tinha que pedir uma licença ao senhor para que esse casamento fosse feito. Então ele tinha que pagar esse imposto, ele tinha que pagar uma taxa para poder que ou seus filhos ou algum membro da sua família casasse. E a mão morta era um imposto pago uma vez na vida para poder garantir a hereditariedade do lote. Então, para garantir que os seus filhos teriam acesso àquele lote e pertenceriam, continuariam ligados àquela terra na hora que você morresse. Isso era muito importante para você garantir a manutenção da sua família, para você garantir que os seus herdeiros terão terra, terão lugar para morar e terão terra para produzir. Se a gente junta esse montante tudo, a gente pode falar que só cerca de 10 a 15% daquilo que era produzido por essas famílias de camponeses ficava de fato com eles. Era o suficiente para eles se alimentarem. Alguns historiadores falam que a quantidade de impostos que era paga acabava limitando o aumento da produção. Você tem dois fatores que limitam o aumento da produção de alimentos dentro desse mundo medieval. Um dos fatores está relacionado à questão tecnológica, do avanço tecnológico. A gente tem pouco avanço tecnológico. Esses camponeses, a princípio, produzem com pá e enxada, depois a gente tem um avanço que está relacionado à invenção do arado, à invenção da charrua, mas para por aí. O outro ponto que limita a quantidade de alimentos produzida está relacionado à questão do interesse desses próprios camponeses. Não havia interesse em aumentar a produção, porque aumentar a produção demandava mais trabalho. E para que eu vou trabalhar mais se eu não vou ficar com aquilo que eu produzo? Se o que eu estou produzindo dá conta de alimentar a minha família e garantir a nossa vida minimamente, eu não vou trabalhar mais, porque se eu trabalhar mais, eu vou estar destinando o produto ao senhor e não a mim. Então não há interesse por parte desse camponês também de aumentar a produção em função disso. Então esses dois fatores, a alta carga de impostos que gera o desinteresse no aumento da produção e o fator de pouco desenvolvimento tecnológico, acaba limitando a produção. Limitando a produção a uma produção que ela é autossuficiente, que se produz somente para suas necessidades. E a falta de geração de excedentes de produção acaba jogando essa sociedade em condições, em situações de risco, porque qualquer intempérie, qualquer chuva, período de chuvas mais intenso, período de secas mais intenso, resulta em fome, porque você não tem alimento guardado, você não tem um excedente de produção estocado. Então, qualquer distúrbio climático atinge de forma muito violenta essa sociedade. E gera carestia de alimentação, fome, doenças e morte. E é isso que a gente vai ver, por exemplo, no século XIV, que aconteceu no século XIV. Do ponto de vista político, a gente fala que a Idade Média foi marcada pela descentralização do poder. O que significa isso? Não há uma autoridade central, há uma precariedade da noção de Estado, não se tem uma noção de país. Esse rei, aquele rei que a gente viu lá atrás, ele não tem poder de comando sobre um Estado. Ele tem poder de comando sobre sua terra. Então a autoridade sai das mãos desse rei e vai para as mãos dos vários senhores feudais que mandam, que administram suas terras, que administram os seus feudos, que administram as suas fazendas. Então cada senhor feudal manda dentro da sua própria terra, manda dentro do seu próprio feudo, da sua própria fazenda. Cada feudo tem suas próprias leis, tem suas próprias regras. Então não há noção de uma união de Estado, não há noção de nacionalidade, não há noção de país. Há a decadência dessa ideia de poder central, de autoridade central. Então imagine aqui a sala de aula de vocês. Qual que seria a autoridade central na sala de aula? A autoridade central seria a figura do professor. E cada cadeira de vocês seria como se fosse um feudo, seria como se fosse uma terra.
A partir do momento em que falta a autoridade do professor dentro de sala de aula, o que vocês fazem? Bagunça, confusão, briga, babado, bolinha de papel para tudo quanto é lado. Então é como se fosse a Idade Média. Quando sai o professor, sai a figura desse rei, não vou dizer que saiu a figura do rei, porque o rei continua existindo. Mas é aquele, sabe aquele professor que o aluno não respeita, que deveria respeitar, mas não respeita, que não tem essa autoridade, e durante a aula dele é bolinha de papel para um lado, aluno conversando do outro, aluno levanta e sai da carteira. Então seria mais ou menos essa noção, porque cada um passa a ser responsável pela sua própria carteira. Então dentro de cada local, dentro de cada grupo, a gente vai ter uma regra diferente. Então um dá um soco no outro, o outro vai lá e toma a régua do outro, o outro vai lá e rabisca o caderno do outro. Então é essa a Idade Média. Então, como eu não tenho esse rei, como eu não tenho essas regras centrais, cada feudo tem a sua própria regra. Isso permite guerras, permite confusão, permite que um tome a terra do outro, um tome a propriedade do outro. Isso, então, amplia o quadro, essa ausência da noção de Estado, esse poder central, esse poder político descentralizado, ele tem como consequência o aumento das invasões, de guerras, de conflitos internos, o aumento de um quadro de insegurança. E esse aumento do quadro de insegurança leva as pessoas a se reunirem em torno de um grupo para buscar essa segurança, em torno de uma proteção individual. Então a gente vai ter camponeses que buscam a proteção de um senhor, a gente vai ter senhores mais fracos que buscam se unir com senhores mais fortes para poder buscar essa segurança. Então a gente tem a formação também dos exércitos particulares, de lideranças particulares, e lideranças que aos poucos vão se autocondecorando reis, vão se autocondecorando lideranças locais. E isso vai aumentando ainda mais essa ideia dessa descentralização desse poder. E gera como consequência também o declínio do comércio da vida urbana. Porque a área urbana, os burgos, as cidades, se tornam algo perigoso, um lugar perigoso de se viver, porque é um lugar onde não tem regra, onde há extrema violência. Então você tem dois caminhos. Ou aquele burgo passa a ser controlado por uma autoridade, que poderia ser uma autoridade religiosa, um bispo ou um senhor feudal, ou aquele burgo fica à mercê de ataques de indivíduos, ou aquela cidade fica à mercê de ataques de indivíduos. Então, começa a se criar laços de dependência pessoal, e é uma sociedade que cada vez mais vai dependendo desses laços. E repare que eu chamei a atenção para vocês para declínio do comércio da vida urbana. Significa que ele acaba por completo? Não, ele continua existindo um comércio ainda pequeno dentro da Idade Média, mas existente. Existiam feiras, existia troca de produtos, e existia também ligação da Europa com rotas comerciais que ligavam ao Extremo Oriente, ao Norte da África, de onde vinham especiarias, de onde vinha o sal. A Europa não era autossuficiente em sal. E o principal tempero da comida europeia era o sal. O sal vinha de onde? Da África, das salinas africanas. E vinha justamente por essas rotas comerciais que ligavam as diversas feiras existentes dentro da Europa medieval. Isso é um fator muito importante, porque o comércio ele nunca deixou de existir dentro da Europa medieval. Da mesma forma que o pensamento crítico também nunca deixou de existir, a filosofia ela nunca deixou de existir. Só que ele foi silenciado por essa estrutura maior. O pensamento crítico e a filosofia pela ideia de igreja, de autoridade da igreja que controlava a forma de pensamento, que queimava livros, que deixava que só alguns grupos de pessoas tivessem acesso a esse saber, e a questão do comércio por essa vida mais rural, que era buscada principalmente pela defesa, pelo quadro de insegurança que se tinha dentro desse mundo europeu medieval. O poder jurídico e econômico também aos poucos foi se descentralizando. O que significa isso? Não existe uma justiça estabelecida de fato. Quem que é a justiça? O senhor feudal. É ele que estabelece as regras e julga as pessoas dentro do seu feudo. Então cada feudo vai ter uma sua própria lei e vai ter a sua própria justiça. Então o mesmo crime que em um feudo ele é um crime passível de morte, passível da condenação de morte, em outro feudo vai ser simplesmente você cortar a mão do
do indivíduo. E em outro feudo é um pouco menos. Se prende o indivíduo lá na praça pública e deixa todo mundo passar e jogar ovo podre, maçã podre, tomate podre no indivíduo. Então, dentro de cada feudo, a gente vai ter uma justiça diferente. Qual que vai ser justiça? E aí sim, talvez esteja um pensamento de formação de direito, de formação de justiça. Qual que vai ser a justiça que vai unir, que vai ter um caráter de união aqui, ou um caráter mais generalista? Vai ser a própria Inquisição, que era a justiça da Igreja Católica. É aquilo que eu insisti para vocês. Dentro desse mundo descentralizado, onde o poder político é descentralizado, onde o poder jurídico é descentralizado, quem traz uma mínima ideia de união e uma mínima ideia de organização mais generalista é a Igreja Católica. É ela que tem uma hierarquia mais generalista. É ela que tem uma noção de organização de Estado. É ela que tem uma noção de organização de justiça com a própria questão da Inquisição. Porque, afora isso, o que a gente tinha era cada senhor feudal manda de acordo com seus interesses dentro do seu próprio feudo. E aí, não só do ponto de vista jurídico e político, mas também do ponto de vista econômico. Porque as regras, os impostos, a forma de funcionamento e ordenamento da economia assim, de troca de produtos, de circulação de moeda, ela era uma lógica interna de cada feudo. Então, as regras econômicas que valiam para um feudo não necessariamente valiam para o outro, justamente porque cada senhor feudal manda de acordo com seus interesses, de acordo com seus princípios. E aí, dentro desse mundo mais sem regras, desse mundo onde todos os poderes são descentralizados, nesse mundo em que se aumenta a insegurança e aumenta a possibilidade de invasão, de guerra, de conflito, começa um processo de união entre nobres, fortalecendo relações de poder que são locais e relações de poder que são regionais. Dentro do princípio de relação de fidelidade, daqueles contratos de fidelidade que começaram lá atrás, que começaram com lá atrás ainda dentro do Império Carolíngio, a relação de suzerania e vassalagem. E a gente vai passar para falar daqui agora de duas relações distintas. E aí eu quero muita atenção de vocês, que se vocês não forem cobrados lá fora por isso, serão cobrados em atividades avaliativas aqui por essas questões. Existem duas relações que marcam o mundo medieval. A relação de suzerania e vassalagem e a relação de servidão. Qual que é a diferença entre as duas? A relação de suzerania e vassalagem, ela é uma relação entre indivíduos iguais, entre membros da mesma classe social. É uma relação de um nobre com outro nobre. Então não existe vassalo camponês, porque para você ser vassalo você precisa ser nobre. E todo vassalo tem um suzerano. E geralmente todo suzerano é vassalo de alguém. Ou existe uma única pessoa que não é vassala de ninguém dentro desse mundo, que é o rei. E isso o rei tem. O rei é suzerano de todos, embora não tenha poder nenhum. Mas ele não se subestima à condição de vassalo de ninguém. Conde, visconde, barão, duque, marquês, todos eles acabam sendo vassalos de alguma outra pessoa. Acabam devendo fidelidade a alguém. Mas também se tornam suzeranos. Suzeranos de barões, de cavaleiros, de guerreiros. Então a relação de suzerania e vassalagem, ela é uma relação entre iguais. A relação de servidão, não. A relação de servidão ela é uma relação entre pessoas de classes sociais distintas, de ordens sociais distintas, de estamentos sociais distintos. A gente talvez não pudesse usar o termo classe social aqui nesse mundo medieval. O mais correto é a gente usar estamento e ordem social. Então a relação de servidão ela é uma relação entre nobre e camponês, em que esse camponês ele se compromete a pagar impostos, ele é subordinado à legislação desses senhores feudais. E esse senhor feudal se torna, então, o senhor desse servo. Não é nem o suzerano, ele é o senhor do servo. Esse servo ele não é um escravo, porque ele é dono da sua própria vida.
Mas ele está em uma condição de vida que se aproxima da escravidão. E já que eu toquei nesse ponto, eu esqueci de falar uma coisa para vocês quando falávamos da sociedade, que é muito importante. Na Idade Média, continua existindo escravo, tá? Não vamos pensar que não existe. Existe escravo, só que eles são em pouco número. Eu tenho servo e eu tenho escravo. O que distingue o servo do escravo? O servo é dono da sua própria vida. O servo tem uma certa liberdade. O escravo não. O escravo é como se fosse um objeto, como se fosse uma ferramenta. O nobre mata ele a hora que quer. O nobre usa dele da forma como quer. Não que ele não fizesse isso com o servo, mas fazia. Mas legalmente o servo não está submetido a essa condição. Então a gente continua tendo escravidão, que vem abastecida principalmente por um comércio de escravos que existia ali no mar Mediterrâneo e tal, mas que são utilizados em um menor número que os camponeses, que os servos que existiam dentro desse mundo. Então esse é um fator importante, uma informação importante que eu deixei passar. Então a gente passa a falar aqui de algumas cerimônias. Cerimônias importantes, cerimônias e contratos importantes dentro desse mundo. A cerimônia de homenagem, a cerimônia de servidão e a cerimônia de investidura. A cerimônia de homenagem é aquela que sela um acordo entre o suzerano e o vassalo. É um vínculo entre iguais, um acordo feito entre nobres. A cerimônia de homenagem, ela começa com um juramento. Nesse juramento de fidelidade, aquela pessoa que se coloca na condição de inferior, ela jura fidelidade, e a fidelidade é apoio armado, proteção, a esse suzerano que está, naquele momento, doando ela algum princípio. Eu não tenho aqui as representações colocadas. Então, como que ocorre a cerimônia de homenagem? Eu queria estar dentro de sala de aula para poder fazer isso aqui agora. Então, aproximam-se dois nobres. Aquele que vai se tornar vassalo e aquele que vai se tornar suzerano. Aquele que vai se tornar vassalo se ajoelha diante do seu futuro suzerano. Coloca as mãos postas como se fosse orar, em oração, junta as duas mãos, e coloca essas duas mãos dentro das mãos do seu senhor. E ali, o suzerano, aquele que está de pé, profere algumas palavras, em que ele submete aquele vassalo a si. Ele submete aquele vassalo à sua autoridade. Logo depois de terminar dessa fase, esse vassalo também fala algumas palavras em que reconhece o suzerano que está à frente como seu homem, como seu senhor, como aqui o seu suzerano. Terminado essa cerimônia, o suzerano pega uma trouxinha de terra. Uma trouxinha de terra é como se fosse uma terra, é como se fosse tipo aquela estrutura do ovo de Páscoa. Mas no lugar do chocolate você tem um terra e no lugar do papel ali embutido você tem um tecido. Então um montinho de terra dentro de um pano entrega a esse vassalo, representando a terra que está sendo doada ou o benefício que está sendo doado. E nesse momento, então, aquele indivíduo que estava ajoelhado se torna vassalo daquele suzerano. E está jurando fidelidade. E levanta-se e vai haver o momento em que a gente chama de ósculum, que é o selar do acordo. O ósculum ele pode ser de duas formas. Ou é um tapa na cara que o suzerano dá no vassalo para mostrar a inferioridade. Ou é um selinho, um beijo, que esses dois indivíduos se dão. E aí é um selinho mesmo, é um beijo na boca mesmo. Não é o sentido do amor, não é o sentido do prazer, mas é o sentido de selar o acordo. É como se fosse a assinatura do tratado, é como se fosse a assinatura do acordo. E aí, então, aquele vassalo passa a estar ligado àquele suzerano. Durante essa cerimônia, pode haver também o caso de se obrigar o indivíduo a colocar a mão sobre a Bíblia e jurar.
ou colocar o indivíduo em cima de um túmulo para poder jurar a fidelidade. Essas eram ações muito comuns, porque como essa sociedade tinha muito medo do que poderia ter no além, muito medo de Deus, eles acreditavam que se jurassem falso, a mão pegaria fogo, ou o túmulo abriria e a pessoa cairia. Então era muito comum. A relação de servidão, a cerimônia de servidão, era muito parecida com a da homenagem. Só que era uma relação entre duas pessoas de classes sociais distintas, um nobre e um camponês. E geralmente não havia toda essa questão de beijo, geralmente era o tapa na cara que selava. E além da homenagem da servidão, havia a investidura do cavaleiro medieval, a famosa condecoração do cavaleiro medieval, que era uma cerimônia que, primeiro, o cavaleiro ficava dias ali tomando conta de um tesouro dentro da igreja, já havia passado por um treinamento, havia sido aprendido a lutar com espada, com escudo, com lança e tal, então já havia passado por todo esse processo de treinamento. E na cerimônia final ele ficava dias ali orando dentro de uma igreja, tomando conta de um tesouro dentro daquela igreja, e se conseguisse sobreviver a esse evento e passar por essa cerimônia de passagem, ele era condecorado cavaleiro. Só que a condecoração ela é diferente. O senhor ou outro cavaleiro, se coloca na frente daquele senhor e bate com a espada no ombro daquele indivíduo. E depois que ele faz esse processo, o indivíduo se torna cavaleiro. Ele jura o código de cavalaria e a partir daquele momento ele poderia andar sobre o cavalo, andar a cavalo, poderia liderar tropas montadas sobre o cavalo. O indivíduo só poderia participar de uma guerra montando um cavalo se ele fosse investido cavaleiro, se ele fizesse parte desse grupo. Então, por isso era muito importante. Qual que é a importância dessas cerimônias, para a gente finalizando a nossa aula aqui? Primeiro, a garantia de apoio armado ao suzerano, aquela pessoa a qual você jurou fidelidade, a garantia de assistência militar, a garantia de que, em caso de guerra, você como vassalo garantiria a oferta de cavaleiros, cavalos, armamento para aquele senhor, para aquele suzerano. Você garantiria hospedagem e você também garantiria apoio jurídico a esse senhor, sempre quando ele precisasse de testemunhas, sempre quando ele precisasse de que você ajudasse ele em julgamento de outras pessoas, você o faria. E em caso desse senhor do seu suzerano ser sequestrado, você teria de pagar o resgate ou garantir o resgate do seu senhor. O vassalo, então, ele assumia todos os poderes políticos e econômicos sobre o bem que estava recebendo, sobre o feudo que estava recebendo. E ali ele se tornava senhor daquele feudo, correto? Poderia exercer a justiça, cobrar impostos dentro do limite do seu senhorio. Ele se tornava um senhor feudal. Mas, em troca, ele tinha que jurar fidelidade e garantir tudo isso que a gente falou. Assistência militar, armamento, cavalo, hospedagem, apoio jurídico a esse senhor e resgate em caso de captura do senhor. O suzerano, ele permaneceria como dono daquela terra que ele estava doando, como proprietário daquela terra. Então, caso ele quisesse em algum momento, ou o vassalo não cumprisse com sua obrigação, esse suzerano podia pedir esse feudo de volta, podia tomar esse feudo de volta. E quando esse vassalo morresse, se o filho dele não fizesse o juramento de vassalagem, de suzerania e vassalagem, essa terra deveria voltar ao suzerano. Então, não é que a terra estava sendo doada, ela estava quase que sendo emprestada ao vassalo, para que esse vassalo pudesse morar ali dentro, exercer justiça e cobrar os limites dentro desse senhorio. A investidura e a homenagem acabava criando um parentesco fictício entre os membros dessa alta aristocracia. E a fidelidade e a amizade, então, elas acabavam unindo entre esses homens entre si e criando quase que como se fosse uma família de autoproteção. Era uma forma de garantir a proteção e a sociabilidade dentro desse mundo. Reforçava-se, eram relações que se reforçavam a cada guerra.
A cada guerra, esses indivíduos, essas pessoas pediam, juntavam-se a esses amigos em comuns e para poder lutar nessas batalhas. Bom, por hoje a gente vai parando por aqui. Qualquer dúvida a respeito desse assunto, eu estou lá no Meet para a gente conversar. E não se esqueçam de fazer a avaliação, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês uma excelente aula.